Graça e paz a todos. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Podemos entender neste versículo que todas as coisas que ocorrem em nossa vida, tanto coisas boas como coisas más, todas irão contribuir para algo em nossa vida. No sentido espiritual, o que nós podemos ver é que tudo aquilo que acontece em relação até mesmo provações, tribulações, sofrimentos, é um meio em que Deus estará formando o nosso caráter em semelhança ao caráter de Cristo, o seu Filho, o qual Ele enviou a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como o único caminho para se achegar a Deus e também para que Deus se achegue a nós é por meio de Cristo Jesus, a única forma é de nós nos assemelharmos em relação ao seu caráter, em relação aos seus pensamentos, em relação às suas ideias, em relação ao seu comportamento quando ele passou por este mundo. Sabemos que Jesus, ele nasceu como homem, ele veio como carne, porém ele veio sem pecado, ele não pecou. Ele se tornou pecado, ele assumiu os pecados, a culpa de nossos pecados, para que pudesse nos livrar e nos dar a vida eterna. Então a única maneira de agradarmos a Deus é tendo fé em Jesus, em Deus e no plano de Deus para a salvação. E a única forma que nós declaramos para Deus que temos fé é quando nós ouvimos os ensinamentos de Cristo e também começamos a praticar, começamos a agir da mesma forma como Jesus agiu andando por esta terra, buscando da mesma forma as coisas que ele buscou, fazendo as coisas que ele fez, e tendo os pensamentos que ele teve, e também os mesmos interesses e os mesmos objetivos, do qual nós sabemos que ele veio aqui para anunciar o reino de Deus, para trazer o reino de Deus até nós. Então, a única forma que temos para verdadeiramente obtermos a salvação pela graça, mas do qual ela custou um preço muito alto para Jesus, é que o nosso caráter seja modelado, seja transformado da mesma forma do caráter de Cristo, tanto no sentido ético como no sentido moral. E a única maneira de o nosso caráter se identificar com o caráter de Cristo é nós agindo e praticando conforme a sua palavra, conforme os seus ensinamentos. E nós vemos que a palavra também nos diz que nenhuma tentação virá sobre nós do qual ela não seja humana, onde não poderemos suportar. Pois antes mesmo da provação e antes mesmo de nós desfalecermos nela, o Senhor estará abrindo uma porta de escape para que a gente possa superar. E o único meio é através do poder do Espírito Santo. Essa é a graça derramada nessa dispensação. O Espírito Santo atuando em nossas vidas, vivendo em nossa vida, vivendo no nosso espírito, dirigindo a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes, falando conosco através da nossa consciência, para que sigamos o caminho do qual Cristo percorreu. Nós temos que andar por onde Ele andou e andar conforme Ele andou, fazendo conforme Ele fez, ou seja, a vontade do Pai Celestial. Este deve ser o nosso objetivo principal quando aderimos, quando aceitamos o Evangelho, quando conhecemos a verdade e somos libertos em Cristo Jesus. Desta forma, tudo aquilo que ocorrer conosco neste mundo, nós teremos esta exata consciência de que tudo estará contribuindo para o nosso bem, para que o nosso caráter venha a se assemelhar
com o caráter de Cristo, e desta forma estaremos agradando ao Pai. E quando chegarmos lá, no dia do tribunal de Cristo, não seremos confundidos, não seremos envergonhados, pois Cristo verdadeiramente viveu em nós no tempo em que nós andamos por esta terra. Por isso eu digo, em nome de Jesus, que nós não venhamos a ser confundidos, que nós não venhamos a desfalecer pelo caminho, sendo distraídos pelo mundo e as suas ilusões. Em nome de Jesus, que nós possamos estar seguindo em frente, sem recuar, sem lançar a mão do arado e nem olhar para trás, mas sempre olhar para frente, seguindo o alvo, olhando para Jesus, que é o consumador e o autor da fé. O autor e o consumador da fé. Amém. Graça e paz. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.